É isso aí, pessoal. Vamos continuar então nosso estudo no nosso IPVA. Estamos falando a respeito de momentos de lançamento de imposto, cobrança de imposto. Estamos falando do nosso IPVA, aquele imposto anual que cobra-se sobre a propriedade do veículo automotor. Vimos que no nosso estado aqui do Espírito Santo, o veículo automotor aquático, o veículo automotor anfíbio e o aéreo também são tributados. Vai na telinha, vamos ver mais coisa aqui, professor. Artigo 3º-A. Ele vai falar no artigo 3º-A a seguinte situação. Observado o disposto no regulamento, considera-se lançado o imposto intimado do sujeito passivo para cumprimento da respectiva obrigação, 2 pontos. Em relação aos veículos de propriedade de locadoras. Então, agora ele vai falar sobre os veículos de propriedade de locadoras. A linha A, em se tratando de veículos novos ou importados, no dia em que for efetivado o registro no órgão público competente. Então, para veículos novos ou veículos importados, no dia em que for efetivado o registro no órgão público competente, quer dizer, efetivado o registro lá no Detran, você vai ter aquela determinada situação relacionada ao tributo, tá certo? Então, guarda essa informação. Em se tratando de veículos novos, né? Provavelmente essa situação relacionada. Bom, em se tratando de veículos usados, já registrados nesse estado, cuja primeira aquisição tenha ocorrido em exercício anterior, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, se o veículo é usado, assim como a regra para os veículos usados demais, a empresa de locação também tem o mesmo tratamento, tá certo? Dia 1º de janeiro do ano subsequente. Agora, em se tratando de veículos usados registrados anteriormente em outro estado, no mês seguinte da data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território desse estado. Então, veja só a seguinte situação que gera a guerra fiscal. Vamos imaginar que a empresa tem sede em Minas Gerais, ali ela se localiza, tá? E aí o que acontece? As pessoas, né, vão lá para o estado do Espírito Santo com o seu carrinho. Que carrinho terrível que eu fiz aqui, né? Mas, Aí o que acontece? Ela foi lá com o carrinho e, a princípio, lá em fevereiro de X0, ela começou a usar para locação, né, numa filial lá da empresa da matriz lá no Minas Gerais, no Espírito Santo. Então, ela escolheu ter a matriz, né, propriamente dita, lá em Minas Gerais e, a princípio, a filial lá no Espírito Santo. Beleza, o problema é o seguinte, colocou para ser locado ou colocou à disposição para locação no Espírito Santo, entendemos que tem fato gerador aqui. E é interessante que ele fala, no mês seguinte, aquele mês que ele colocou para locação, mês seguinte, então, a partir de o que seria março de X0, já teríamos, inclusive, até que falar a respeito de tributo para o nosso estado aqui. Então, por que eu falo que é guerra fiscal? Porque eu não estou muito preocupado com aquela situação inicial da pluralidade domiciliar. Então, vamos falar sobre essa guerra fiscal aqui, para que você possa entender tudo a respeito desse importante assunto. Então, o que acontece nessa guerra fiscal referente às locadoras? Porque elas alegam a pluralidade de domicílios, porque tem várias matrizes e filiais em todo o território nacional. Elas alegam que isso é constitucional e é previsto no Código Civil Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele permite, ele aliás informa que o local de registro do veículo é o local do domicílio. Então, se você tem vários domicílios, você pode escolher um deles e fazer o seu registro, como fala o Código de Trânsito Brasileiro. O problema é que os estados já se aperceberam que, com isso, muitas sonegações estavam acontecendo. Por quê? Porque o veículo andava no seu estado, né? Consumia lá
as pistas do seu estado, mas no final das contas pagava imposto para o estado cuja alíquota era menor. Tá certo? Então, o que aconteceu? Aqui no nosso estado, nós vimos que nós temos fato gerador acontecendo quando o veículo vier a ser locado aqui ou colocado à disposição para locação aqui. Então, já tem um fato gerador diferente acontecendo, que não importa mais se a princípio o domicílio que foi escolhido pela empresa Minas Gerais ou é Espírito Santo. Já vai ter tributo para cá. Então, guerra fiscal. Artigo 4º. A incidência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores novos, importados ou disponibilizados para locação, será proporcional aos meses restantes do exercício e calculada em duodécimos, incluindo-se o mês da ocorrência da compra ou do desembaraço ou da disponibilização. Olha que interessante, né? E aqui vem várias possibilidades de cálculo. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se a importação se der no dia 1º de março ou no dia 31 de março, março entra no cálculo. Vamos imaginar que uma importação se deu no dia 31 de março, que o IPVA do ano é R$ 1.200. Quanto é o IPVA daquele determinado veículo que foi importado? Ele entrou 31 de março? Então o mês 3 é devido. Até o final do ano, tudo isso é devido. Só está fora os meses 1 e 2. 3 em diante é devido. Então o IPVA vai ser de março até dezembro, é IPVA proporcional. São 10 meses. Então, são 10 dozeavos de R$ 1.200. 10 meses. Um mês é 1.200 dividido por 12. Multiplicado por 10 são 10 meses. R$ 1.000. Então, o IPVA daquele veículo importado, numa forma simples de pensar aqui, seria R$ 1.000. Esse tipo de cálculo proporcional ao número de meses restantes ao final do exercício é sempre que acontecer que o veículo é novo ou que o veículo é importado ou que o veículo é disponibilizado para locação no meu estado. São as 3 situações que já de cara vão gerar, vão gerar essa tributação. São as 3 situações de cara que vão gerar esta tributação. Tá certo, pessoal? Guarda essa informação aí para a gente poder levar para a prova. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos veículos automotores usados. Então, disposto no caput aplica-se aos veículos automotores usados nos casos de perda de imunidade, não incidência e isenção ou de recuperação de veículo objeto de furto ou roubo. Então, aqui já é outra situação. Repare como é que a gente vai fazer esse tipo de situação agora. Vamos apagar aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Vamos imaginar que o veículo era da União até setembro de X0. O IPVA do ano todo, se ele tivesse pago, era 1.200. Mas até setembro de X0 era da União. Em outubro de X0, o João comprou o veículo que era da União. Então, houve o quê? Uma perda de imunidade. Então, o que eu estou falando aqui é que ele vai pagar os meses de outubro, inclui outubro, novembro e dezembro. Então, ele paga 3 meses de IPVA. Quanto que custa o IPVA, por exemplo, do mês? É igual ao IPVA do ano, dividido por 12. Se o IPVA do ano for 1.200, IPVA do mês é 100. Se ele deve 3 meses, ele deve 300 de IPVA. Tudo bem para essa situação? Você entendeu que esse tipo de questão cai na prova? Olha aqui para mim, queridos, as bancas gostam desse tipo de questão prática. As bancas cobram isso aqui como se fosse assim, ó, né? Sai na água ali, ó.
Vamos fazendo questão, e às vezes até em cada item de questão você tem que fazer um cálculo lá. Então é rápido, você tem que fazer 5 cálculos para matar a questão, se foram 5 alternativas. Tudo bem? Volta na telinha. Então, informações importantes para a gente poder levar para a prova. Só que ele falou de um outro tema que eu achei muito interessante. Vai na telinha lá para você ver. Outro tema que eu achei interessante foi ele falar a respeito da recuperação de veículo. Como assim, professor? Recuperação de veículo? Pois é. Recuperação de veículo que foi objeto de furto ou roubo. Então é o seguinte. Imagine um veículo cujo IPVA do ano seria 1.200. Ele já tinha sido roubado em janeiro e ele foi encontrado em julho de X0. Então, em julho de X0 foi recuperado o veículo. Ou seja, estava dispensado o pagamento do nosso IPVA em virtude do roubo, como a gente vai ver mais adiante, mas a partir de julho ele foi recuperado. O mês de julho entra nesse cálculo. Significa que de julho, que é mês 7, até o mês 12, que é dezembro, nós temos aqui 12 menos 7 mais 1, ou seja, 6 meses de dívida de IPVA. 6 meses é metade do ano. Então são 6 meses, 50% do IPVA, que é R$600. Você entendeu? Então vai ser proporcional esse cálculo, e aqui eu estou dando alguns exemplos numéricos de situações relacionadas a essa proporcionalidade. Vou ler de novo então esse importante artigo 4º, seu parágrafo único. A incidência do nosso IPVA sobre novos veículos importados ou disponibilizados para locação será proporcional aos meses restantes do exercício, calculado em 1/12, incluindo-se o mês da ocorrência da compra, ou o mês da ocorrência da importação pelo desembaraço, ou o mês da ocorrência da disponibilização para locação no nosso estado. Parágrafo único. Essa proporcionalidade que você leu aplica-se também aos veículos automotores quando usados, em casos de haver a perda da imunidade, a perda da não incidência e a perda da isenção, ou a recuperação de um veículo que foi objeto de furto ou roubo. Então, grava essa proporcionalidade, porque ela cai na prova, cai na prova, cai na prova. Tá certo? Bom, vamos agora para o artigo 5º, ele vai falar de algumas não incidências. Vamos lembrar que a não incidência, ela pode ser uma não incidência pura e simples, que é aquela, a princípio, prevista na lei. E nós temos a não incidência qualificada, que é aquela prevista na própria Constituição Federal, é a imunidade. Tá certo? Então vamos lembrar que a Constituição Federal prevê imunidade para o imposto sobre o patrimônio. E nessa aí entra o nosso IPVA, que é um imposto importante sobre patrimônio. Tá certo? Então veja lá o que ele vai falar. Ó. Não haverá incidência do imposto quando a propriedade do veículo for 1. Da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Estamos aqui diante da imunidade recíproca. Que é aquela do artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Não haverá incidência do IPVA quando o veículo for de propriedade dos templos de qualquer culto. Então, veículo de propriedade dos templos, estamos falando da imunidade religiosa. Falando do artigo 150, inciso número 6, a linha B da nossa Constituição Federal. Não haverá incidência do imposto quando a propriedade do veículo for dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo. Então, ele está falando também de outra situação de imunidade, que é a imunidade das pessoas jurídicas de direito privado. Imunidade prevista no artigo 150, inciso número 6, a linha C da Constituição Federal. Então, na verdade, todas as pessoas aqui envolvidas estão amparadas por imunidade, conforme previsto, né, na nossa Constituição Federal. Então, a situação aqui de imunidades são aquelas previstas na Constituição, tá bom? Bom, aí o que ele fala mais a respeito? Claro, olha aqui para mim, que quando a gente fala sobre imunidade a respeito do nosso IPVA, a minha preocupação não é somente quanto à imunidade, mas é você não ser confundido na hora da prova entre a imunidade e as hipóteses de isenção, que aí é o outro tema que sempre cai na prova de IPVA. Então, o primeiro tema que sempre cai na prova de IPVA, aspecto temporal. O segundo tema, as isenções do imposto aqui no nosso estado. Vamos na telinha, vamos ainda falar das não incidências? Então, ele fala assim, ó, artigo 5º, parágrafo 1º, a não incidência prevista no inciso 1 é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, a nossa não incidência na imunidade recíproca ela é extensiva a autarquias e fundações públicas. Então, essa extensão está aí prevista na nossa lei. O que mais? Parágrafo 2º. A não incidência prevista no inciso 1 não se aplica aos casos relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou seja, a nossa não incidência para as pessoas jurídicas de direito privado não se aplica se, a princípio, as próprias entidades, a própria União, o próprio Estado, o próprio município, vier a trabalhar como entidade privada, seja através de visando lucro, ou seja, através de uma contraprestação ou um pagamento de um preço ou tarifa pelo usuário. Então, pode ser uma situação, pode ser a outra. Parágrafo 3º. A não incidência prevista nos incisos 1 a 4 compreende somente os bens relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas relacionadas. Então, a não incidência dos incisos 1 a 4. Então, as não incidências da imunidade recíproca, dos tempos de qualquer culto, do partido dos políticos, fundações partidárias, sindicatos de trabalhadores, instituição de educação e assistência social sem finalidade lucrativa aqui no nosso estado, vai estar relacionado diretamente com as finalidades essenciais, ou seja, o cargo da União, que for para a finalidade essencial da União, o cargo do partido, que for para a finalidade essencial do partido, o cargo da instituição educacional, que for para a finalidade essencial da instituição educacional, todos são amparados por imunidade quanto ao nosso IPVA. A gente leva para a prova, tá bom? Guardamos essa informação. Parágrafo 4º, e especificamente no caso das entidades assistenciais e educacionais sem finalidade de lucro, condiciona-se a imunidade, no caso a não incidência, à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Então, as escolas e as entidades assistenciais sem finalidade de lucro não podem distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de sua renda ou a título de lucro ou participação no seu resultado. Não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado. Primeira situação. 2. Tem que aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Então, não pode aplicar seus recursos fora do país, somente no país. 3. Tem que manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos das suas formalidades essenciais. Tem que manter escrituração de receitas e despesas em livros revestidos das suas formalidades essenciais. Então, as 3 situações aqui estão amparadas lá para o artigo 14
do Código Tributário Nacional. Significa que para essas entidades terem o direito a estarem amparadas por não incidência, além de não distribuir parcela do seu patrimônio ou renda, elas têm que aplicar integralmente no país seus resultados e têm que manter escrituração fiscal, escrituração contábil de suas receitas e despesas, mesmo não tendo que pagar imposto. Veja, a obrigação acessória aqui realmente não segue a obrigação principal. Elas não têm que pagar imposto, mas têm que manter a sua escrituração em dia, direitinho, para fins, né, de nós conhecermos aí a situação relacionada à tributação das mesmas, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Aí ele fala o seguinte: as isenções. Então a gente tem que lembrar que as isenções são dispensas do pagamento do tributo, mas não tem nada a ver com não incidência, tá? Isenções são dispensas do pagamento do tributo, mas são dispensas a princípio onde você tem aquela situação específica onde o tributo deveria pagar imposto, mas não vai pagar por expressa disposição de lei. Então, ó, são isentos do pagamento do IPVA. 1. Os proprietários de... Agora veja que algumas situações aqui são bem especiais. Então, ele fala assim, ó, 1. Os proprietários de... 1. Então, ele fala, né? Veículos empregados com serviços agrícolas e de terraplanagem. Então, pessoal que a princípio tem veículo, trator, né, escavadeira, então veículos com serviços agrícolas e de terraplanagem, desde que não venham a circular em vias públicas. Aí começa alguma característica importante das isenções do IPVA que gera questão de prova, que é justamente você saber que as isenções aqui presentes muitas vezes são condicionadas, ou seja, estão vinculadas a determinadas condições. Então, o aluno tem que prestar atenção que as isenções aqui muitas vezes são condicionadas. Então, são isentos do pagamento do IPVA veículos empregados nos serviços agrícolas e de terraplanagem, né, serviços agrícolas, serviços de terraplanagem, desde que não circulem em vias públicas. Então, vamos aqui colocar essa situação, ó, desde que não circulem em vias públicas. Então, aqui está uma condição, né? Primeiro, ser agrícola, depois ser de terraplanagem e não pode circular em vias públicas. Professor, dá um exemplo do que poderia cair na prova? Olha aqui para mim. Queridos, cair na prova é a coisa mais louca que tem. O pessoal pegou o trator e falou que tinha uma corrida de trator. Ou seja, ele não ia para a via pública, ele ia também correr. Incide IPVA? Incide. Está fora do campo de isenção. A isenção tem que ser interpretada de forma literal, vale o que está escrito. Se aparecer uma coisa que não está dentro daquele corpo lá da isenção, ele circula em via pública? Circula, então incide IPVA, normalmente. Paga IPVA normalmente, não está isento, vamos dizer assim. Tudo bem? Volta para a telinha. Letra B, ambulâncias. Veja que a ambulância está isenta e não fala nada da ambulância, né? Então, está isenta a ambulância. Já entendemos aqui. Letra C, veículos de transporte de passageiros tipo táxi. Então, transporte de passageiros tipo táxi também estão amparados pela isenção, propriamente dito. Letra D de dado. Embarcações utilizadas exclusivamente em atividades pesqueiras e em transporte de passageiros. Olha só, então o transporte tipo táxi está dentro da isenção, mas as embarcações, e aí vem as condições, que sejam usadas exclusivamente na atividade pesqueira e em transporte de passageiros também foram paradas pela isenção. Então, também entraram nessa situação, tá certo? Letra E, veículos automotores terrestres com mais de 15 anos de fabricação. Então, veja, não é da montagem, mas sim da fabricação. Veículos com 15 anos, mais de 15 anos de fabricação, estão parados pela isenção. Qual que é a condição aqui? Serem automotores terrestres, tem mais de 15 anos. Duas condições.
A embarcação utilizada de forma exclusiva. Então, a embarcação, primeira condição, seria exclusiva na atividade pesqueira ou exclusiva no transporte de passageiros. São 3 condições. Letra F. Veículos automotores das entidades ou associações sem fins lucrativos. Primeira condição. Que preste serviços de transporte às pessoas portadoras de deficiência. Então, elas prestam serviços de transporte aos portadores de deficiência. Então, é outra situação propriamente dita. Então, são aqui artigo 6º, inciso 1, e as alíneas trazendo aqui as situações específicas da nossa isenção. Como eu falei, isenções condicionadas, maioria delas. Bom, também são isentos do pagamento do imposto. 2. A pessoa portadora de deficiência. Então, o portador de deficiência é isento quando for física, auditiva, visual, mental severa ou profunda, ou até mesmo autista, nos termos da Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 89. Proprietária. Então, veja que tem que ser proprietária. Então, o próprio deficiente é o proprietário, é a primeira situação. Ou através do seu responsável legal. Então, se a princípio ele tiver um curador, por exemplo, ou um tutor, responsável legal estabelecido pelo juiz, também pode ser essa pessoa. Tá certo? Observado ainda as condições. Então, primeiro, ser deficiente. Segundo, ser o proprietário do veículo. Terceiro, ser o seu responsável legal, ou seja, pode ser um ou outro. Aí vem a letra A. O benefício ficará restrito ao proprietário do veículo, cujo valor venal não seja superior a R$70 mil. Então, o valor venal do veículo tem um limite. É abaixo ou no máximo igual a R$70 mil. Tá certo? Então, esse é o primeiro, a outra, vamos dizer, situação para que a gente possa ter essa, propriamente dita, esse benefício. Letra B. Ressalvados os casos em que ocorra a perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse, a isenção restringir-se-á a um veículo automotor por beneficiário. Então, ele já vem com as exceções, né? Então, vamos ler primeiro sem a exceção. Sem exceção é o seguinte, ó. A isenção desse deficiente vai se restringir a um veículo por deficiente. Fechou? Então, essa é a exceção. Perdão. Essa é a regra. Essa é a regra. A isenção do deficiente físico aqui no Estado do Espírito Santo é um veículo automotor por deficiente. Beleza. Mas pode acontecer, olha lá, que houve uma perda total do veículo. E a PT, né, a perda total do veículo, foi por furto, por roubo. Qual a diferença de furto ou roubo, professor? O roubo tem a lesão ou grave ameaça, né? Quer dizer, a pessoa usa um armamento lá contra a pessoa e ameaça a pessoa. Por isso é roubo. O furto não, deixou o carro na rua, quando voltou não estava mais. Foi furtado. Então, essas situações de furto ou roubo, onde acontece a perda total do veículo, pode ser que esse deficiente venha a receber o novo direito, né, de, a princípio, ter um novo veículo com a isenção. Pode ser também a situação de um sinistro, ou seja, sofreu lá um acidente, ou qualquer outro motivo, veja que fica bem genérico, outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse. Ou seja, quando que, a princípio, você perde o domínio útil ou a posse de um determinado bem? Quando você é furtado, você está perdendo o domínio útil, ou seja, não pode mais usar o veículo, não está com você mais, você não tem nem a posse do veículo. Você é o proprietário no documento, mas você não tem a posse, né? Então, de alguma forma, você é aquela pessoa que não tem para onde correr, né? Então, a isenção restringir-se-á a um veículo automotor por beneficiário, mas os casos excepcionais são furto, roubo sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a posse. Então, guarda essas isenções porque elas caem em prova. Olha aqui para mim. Como o IPVA é um tributo bem menor, a gente consegue cercar muito bem qual que é a situação, né,
de questões de prova. Então, a primeira situação, já falei para você, a situação do aspecto temporal. A segunda situação, você ter que tomar cuidado com as situações de isenção do imposto. Uma terceira situação que a gente vai ver pela frente, que a gente já até falou um pouco nessa aula, é a respeito do cálculo do tributo. São as questões certas em prova. Com isso, nós encerramos esse bloco, mas na próxima aula tem mais IPVA para você. Fiquem com Deus e até a próxima!